informação que saiu agora é que o segredo foi revelado. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre proposta aceita pelo Flamengo. Vou falar também sobre a chegada de Lucas Paquetá. Vou falar também sobre o áudio do VAR que saiu agora e o Arrascaeta respondeu à arbitragem falando que não aceita isso. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala ABC Abel da Mais, vídeo aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E hoje já trago informações do nosso Mengão. Mas antes de começar, deixa o like, seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Sempre estou de plantão, tentando deixar vocês muito bem informados de tudo que está acontecendo. Sempre estou de plantão, então qualquer a informação que saiu, sempre vou estar gravando para vocês. Então é muito importante que você deixe o like. Isso mostra que você quer cada vez mais que eu traga mais notícias do Flamengo. Então já deixou o like, agora se inscreve no canal, que é muito importante que a sua inscrição para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui na plataforma do YouTube. Então é muito importante, a gente estar querendo chegar a 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Já deixou o like, se inscreva no canal. Agora ativa o sininho de notificação, porque sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai ser sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. Já falando da situação envolvendo, cara, o Lucas Paquetá, cara. Porque a situação do Lucas Paquetá é o seguinte, galera. A informação é o seguinte. Hoje o Lucas Paquetá chegou ali no aeroporto internacional do Galeão. Era por volta de uma 11h07, 11h09 da manhã. Ele chegou, na hora que ele desceu, ele foi falar com a torcida, ele já começou a chorar, tá ligado? Então, tipo assim, cara, isso mostra que eu percebi quando eu tava vendo ao vivo, o carinho que ele tinha, o carinho que ele tem pelo torcedor rubro-negro e o carinho que ele estava precisando, cara. O que me chamou a atenção era o carinho que ele precisava, acho que a Renata lá da Flamengo TV entrevistou ele, o filho dele inclusive falou que junto com ele para Deus para poder ele vir pro Flamengo. Paquetá na hora se emocionou, então foi muito importante o Paquetá ter vindo pro Flamengo. Isso mostra o quanto que ele estava sentindo falta de um carinho de uma torcida, porque o West Ham não era assim, no Lyon não foi assim, no Milan não foi assim, mas no Flamengo sempre foi assim. Igual ele falou, o Flamengo não estava, às vezes o Flamengo não estava precisando de mim, mas eu estava precisando do Flamengo. Então, o Lucas Paquetá, ele sentiu que ele precisava voltar para casa. Ele falou que também precisou voltar ao Flamengo para recuperar a sua saúde mental, porque ele teve 2 anos aí difíceis na Inglaterra, envolvendo com manipulação de resultado de casa de aposta, mas graças a Deus ele foi absolvido. Também a situação seguinte, o jogador abriu mão, né? Eu falei que ele usou proposta do Chelsea, do Aston Villa, da Arábia Saudita, se não me engano do Tottenham também, para poder, ele abriu mão de várias propostas para poder voltar para o Flamengo, que ele falou. Porque ele falou, eu não pedi para sair, eu pedi para voltar para casa. Então, um jogador que é declarado assim, um rubro-negro assim, quase 100%. O jogador, ele... O segredo foi revelado porque agora eu vou emendar esse negócio do segredo revelado porque havia uma expectativa que o Lucas Paquetá chegasse e assumisse a antiga numeração do Arrascaeta. Para quem não sabe, o Arrascaeta foi muitos anos camisa 14. E aí depois assumiu a 10. E aí a 14 ficou vaga. E aí muita gente achou que ele ia assumir a camisa 14. Mas não, ele quis assumir a camisa 20 para homenagear o Vinícius Júnior. Então, o jogador quis usar a camisa 20, número que o Vinícius Júnior utilizou durante a sua passagem no Flamengo, no profissional demais. O Flamengo agora fez uma operação de guerra burocrática para tê-lo no banco de reservas contra o Corinthians. O Flamengo corre contra o tempo para tentar anunciar hoje ele ainda, para poder amanhã ele já ser apresentado e também, quem sabe, já começar a fazer as trocas de documentos para ele já estar, pelo menos, no banco de reservas na partida contra o Corinthians. O Flamengo corre contra o tempo, o West Ham trocando aqui documento, o Flamengo ali, o Flamengo está correndo contra o tempo para poder ter o Lucas Paquetá à disposição. Expectativa é que ele possa ser apresentado amanhã. Expectativa é que até hoje, aqui, final da noite, o Flamengo faça o anúncio oficial de Lucas Paquetá. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Graças a Deus, o Paquetá chegou no Flamengo. E agora, cara, o que eu espero é o seguinte: o Paquetá jogue muita bola no Flamengo. Por quê? Porque eu acredito que o Lucas Paquetá ele pode jogar
tanto na função do Arrasca, ele pode jogar tanto na ponta direita, e na ponta direita ali onde tem o Plato, o Luiz Araújo, e ele também pode jogar como um falso 10. Então, eu acredito que ele pode fazer várias funções, mas eu acredito que a questão no ataque deve ser assim, ó. Deve ser o Pedro ali como centroavante, você bota o Lucas Paquetá na ponta, e na ponta esquerda você pode botar o Samuel Lino, o Carrascal, o Bruno Henrique, o Cebolinha, não sei, porque o elenco do Flamengo hoje tem muitas opções, praticamente de qualquer posição, então vai ser muito difícil montar um timaço, já vai ser muito difícil definir, porque sempre vai ter um jogador cansado. Ah, o Luiz Araújo, Plata, o Paquetá cansou, bota o Luiz Araújo. Ah, o Luiz Araújo cansou, bota o Plata. Então sempre vai ter 2 ou 3 por média em posições de cada posição no elenco do Flamengo. Então, graças a Deus, estou muito feliz que o Paquetá retornou. Hoje de manhã não teve vídeo, porque a galera estava focada e nem tinha saído nenhuma informação para gravar. Eu até tentei gravar, mas não tinha. Mas agora saiu, graças a Deus, o Lucas Paquetá retornou ao Flamengo. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a polêmica, cara. Por quê? A situação é o seguinte, a CBF soltou o áudio do VAR sobre aquele lance polêmico do Arrascaeta ontem no jogo final contra o São Paulo. E aí, cara, o analista Pablo Calçade explicando no áudio do VAR, diz assim, ele diz assim, ó, toque no pé por menor que apareça na TV completamente a direção do chute. Por exemplo, que vou ler para vocês aqui o que diz assim, ó, diz assim, polêmica, ele diz assim, ó, Paulo Calçado diz assim, explicando que qualquer toque no pé, por menor que pareça na TV, altera completamente a força e a direção do chute. O uruguaio e o elenco se sentiram prejudicados não marcado e pela expulsão do Jorginho no lance. Então ele disse aqui que o toque no pé, por menor que apareça na televisão, altera completamente a força e a direção do chute. Então ele quer dizer que o Arrascaeta tocou no pé, por menor o Arrascaeta tocou no pé, e aí por menor que apareça apareça na TV, alteramente completou na força que ele queria chutar. Então eu vi muita gente falando aqui, o Arrascaeta, que parece que pegou a bola, chutou na Alan Franco e depois tentou chutar. Então, são várias polêmicas sobre essa questão. Aqui está dizendo aqui que ele tocou no próprio pé, e aí por isso que a direção do chute, a força e a direção do chute foi em outra posição. Muita gente falando que o Alan Franco chutou a canela do Arrascaeta, mas o áudio do VAR diz mesmo que ele tocou no próprio pé e isso atrapalhou completamente a força e a direção do chute do Arrascaeta na questão ali no jogo ontem contra o São Paulo. Então, eu acredito mesmo que se fosse gol, se fosse gol, então tem toda essa questão. O áudio do VAR diz que ele tocou no pé, e aí por isso que completamente a força e a direção do clube, a direção do chute atrapalhou na finalização do Arrascaeta. E aí depois o Arrascaeta comentou, ele comentou sobre essa questão, e aí a informação diz assim, Arrascaeta respondeu o analista da arbitragem na rede social sobre o último lance do jogo contra o São Paulo. Ele diz assim, o Paulo analisa o chute e me diz se não atrapalha a maneira de finalizar. Até a força na bola vai diferente. Não entendo como não vai atrapalhar. Faz a prova e toma um toque no pé na hora de bater na bola. Foi o que o Arrascaeta falou. Jogadores também do Flamengo se sentiram muito prejudicados ontem, porque se tivesse marcado o pênalti, o Flamengo teria saído com o empate lá, ou se não marcasse pênalti, não sei se não marcasse pênalti, porque na hora que o Arrascaeta chutou, eu achei que tinha sido gol, mas não foi. Porque, na verdade, foi um lance totalmente polêmicozão aqui. Esse lance foi foi o lance mais polêmico da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o Michael, porque a informação que saiu é que o Flamengo acertou a venda do Michael, mas não foi para o Al-Ahly da Arábia Saudita. A informação diz assim, faltam apenas detalhes para o Flamengo acertar realmente a venda de Michael. O jogador deixa a Gávea novamente. O Flamengo aprovou a oferta do Al-Ahly da Arábia Saudita. O valor é de 3 milhões de dólares. Foi considerado justo pela diretoria.
para um jogador que deseja ter mais minutos em campo. O Santos tentou atravessar a negociação anteriormente, mas o destino do atacante deve ser o mesmo, o retorno ao Oriente Médio, onde já possui grande prestígio e conhecimento. Então, o Flamengo acertou a venda dele para o Al-Ahly da Arábia Saudita por 3 milhões de dólares. Então, vamos só fazer uma pesquisa aqui para saber aqui quanto que dá aqui. Deixa eu só fazer a pesquisa aqui para vocês. Aqui, eu acabei de fazer a pesquisa aqui, ó, e 3 milhões de dólares no real brasileiro dá 15 milhões, 579 milhões de reais. Então, dá 15 milhões aí, o Flamengo está vendendo. E aí também diz que foi um valor que a diretoria gostou, já não é um jogador tão novo, o Michel já tem 31 anos, mas graças a Deus o Flamengo conseguiu vender ele. Bom, hoje o elenco do Flamengo hoje o elenco do Flamengo recebeu folga, volta a treinar amanhã. Agora resta a gente saber o que vai acontecer nessa situação. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, não se esqueça, Jesus chama, falou!